Isso aí. Esperar a galerinha aí chegar. Vamos falar hoje sobre o óbvio precisa ser dito. Emagrecimento, é isso aí. Pode deixar ela entrar, não tem problema. Maria Júlia. Vem aqui com o papai. Isso aí, galerinha. Esperar mais um pouquinho, ver se alguém entra. E já vamos começar com o nosso assunto de hoje. Que o emagrecimento, ele precisa ser... O óbvio precisa ser dito. O emagrecimento, ele é algo que acaba sendo simples, mas ao mesmo tempo as pessoas complicam, né? A gente já vai começar sobre esse assunto, esperar o pessoal chegar. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Isso aí. Boa tarde, Evelyn, Ivone, Luciene, Kevin, Maílza, Vinícius. Isso aí, a gente já vai começar, já vamos falar aquilo que é de fato simples e muitas das vezes as pessoas não se dão conta ou às vezes não dão tanta importância, porque esse é o ser humano, né? Então o ser humano, ele busca muito por aquilo que é difícil. Ele imagina que fazer o difícil é o que vai proporcionar os melhores resultados. E com alguns anos de experiência dentro da área do emagrecimento, eu pude perceber e estou criando um método, uma metodologia, onde tem um embasamento não só, né, treinamento, não só parte alimentar e parte de descanso, porque antes eu acreditava muito na questão alimentar, academia, treino e descanso, né? Então era esses três aspectos para mim que eram importantes. Então você tem que treinar, você tem que descansar e você tem que se alimentar de uma forma mais adequada. Porém, né, com o passar dos anos, com o passar do treinamento, conforme eu fui ficando mais próximo do aluno, eu entendia o porquê que ele desistia e quais eram os motivos que ele não conseguia chegar no peso dele, né? E é sobre isso que nós vamos falar. A gente vai trazer, de fato, essa consciência para vocês. Então, a consciência que eu falo para vocês aqui é, de fato, vocês identificarem aonde vocês estão errando. Quais são os pontos, quais são os pilares que vocês precisam, né, concentrar, direcionar o foco de vocês para começar a ter resultados. Então, os resultados, eles não vão vir apenas de treino, dieta e descanso. As pessoas, elas falam: poxa, mas eu vou para academia, poxa, mas eu faço um plano alimentar, poxa, mas eu tenho um descanso adequado. Porém, né, esse descanso, essa alimentação e esse treino, eles não são suficientes. Por que eles não são suficientes? Porque eu aprendi ao longo desses anos que o problema está aqui. É uma questão muito mental. Então a nossa mentalidade é quem é responsável pelos nossos comportamentos, pelas nossas decisões e por aquilo que nós vamos de fato fazer. Então eu tenho alunos que tinham essa mesma mentalidade. Poxa, mas eu faço exercício. Poxa, mas eu, né, estou me alimentando melhor. Só que ela não tinha consciência plena do que era alimentar melhor. Ela tinha a mentalidade de dieta. Mentalidade de dieta, aquilo que não é bom, aquilo que de fato as pessoas hoje têm um certo receio, né? Então,
elas têm a mentalidade que, puxa, fazer dieta é difícil. E é onde elas acabam desistindo, porque a dieta por si só não é o que fará você chegar lá, e sim a forma de você pensar. Então a gente está falando de crenças, então a gente tem crenças, alimenta crenças, crenças essas que são limitantes. Elas nos limitam a realizar aquilo que tem que ser realizado. Ela nos limita a fazer algo que é grandioso, algo que é muito maior, algo que nós somos capazes, mas por quê? Por conta das crenças limitantes. Nós não acreditamos que somos capazes de realizar determinados exercícios, determinadas fontes de alimentos. Então, as nossas crenças, elas fazem isso conosco. Então, a gente está falando de crenças limitantes. Mas, enfim, então vamos dar o start aqui. Vamos falar sobre a parte alimentar, primeiramente, sobre o óbvio, sobre a parte alimentar. Então, a parte alimentar, eu preciso fazer dieta, entre aspas, eu preciso fazer dieta? A grande questão é não. Você não precisa fazer dieta. Você precisa se alimentar de uma forma melhor. Isso é óbvio. Eu preciso me alimentar de uma forma melhor para eu ter o resultado que eu quero. Isso é óbvio, não é óbvio? Então, pode ir colocando aqui embaixo nos comentários se você concorda, se você não concorda, se tiver pergunta, se não. Beleza? Se tiver pergunta, manda aqui para mim que eu quero estar interagindo com vocês, quero estar mais próximo de vocês, tá? Então, alimentação. Você precisa se alimentar de uma forma mais saudável. Isso é óbvio. E por que você não faz? Quais são os motivos? Quais são o que acontece no nosso cérebro que não nos faz se alimentar de uma forma melhor? Não nos faz ou nos limita de ter uma alimentação mais saudável. Vou falar para vocês. O nosso cérebro, ele dá importância para aquilo que nós damos importância. Então, quando você não se alimenta de uma forma mais saudável, mesmo você sabendo, mesmo você entendendo que isso é óbvio e isso fará com que você tenha um melhor resultado, o que o teu cérebro entende? Como você não faz, ele entende que não é importante. E isso ele alimenta lá de forma inconsciente, fazendo com que você não queira se alimentar de uma forma melhor. Por quê? Porque o nosso cérebro ele quer coisas que são prazerosas. Então, aquilo que é prazeroso, aquilo que vai te dar um prazer imediato, é o que ele vai estar disponibilizando e engajando, gerando a energia dele. Então, se a gente parar para pensar ali, que você sabe, que é óbvio, se alimentar melhor, mas você não faz. Então, você não fazendo, você automaticamente manda a informação para o seu cérebro de forma inconsciente que aquilo dali não é importante. E se não é importante para ele, por que ele vai fazer? Por que ele vai se esforçar em depositar a energia dele para fazer aquilo dali? A mesma coisa quando nós levantamos ou quando nós acordamos e colocamos a soneca. A partir do momento que você clica no soneca, o seu cérebro recebe uma informação que aquilo não é importante, que a cama é mais importante do que você levantar. E quando gera isso, gera um sentimento no seu pensamento. Então ele vai automaticamente criar sempre este hábito. E quando ele se torna um hábito, fica difícil de você tirá-lo. Aí para você tirar esse hábito, o que você precisa fazer? Você precisa utilizar algumas ferramentas, algumas tarefas que são importantes para você começar. Então vamos supor, então quando você acordar, o ideal é que você conte até 3 e simplesmente faça acontecer. Simplesmente levante. Então respira fundo, vai lá, 1, 2, 3 e faz. 1, 2, 3 e faz. Ou outra, é você contar de trás para frente 5 tempos. Ou seja, 5, poxa, eu preciso levantar. 4, me programar. 3, tomar um café. Vai e levanta, entendeu? Então são 5 passos que são importantes que nós venhamos fazer para que o nosso cérebro entenda que aquilo é importante. Então, você quer ir para academia e você está com aquela preguiça de ir para academia. Então, a preguiça ela é uma fonte de procrastinação. Então, isso é uma raiz de procrastinação. Automaticamente você precisa, mentalizar. Academia. Mentalizar 2. Ir. 3. Vai.
Então você tem que ter isso, você tem que disponibilizar isso para o teu cérebro para que ele entenda que isso é importante. A partir do momento que você dá um estímulo que ele vai entender que é importante, toda vez que você sentir aquela preguiça e você dá esse estímulo, ele vê que é importante. E se é importante para ele, para o seu corpo, ele sempre vai ter ações mais rápidas, ações e decisões mais expressivas. Um outro detalhe é você fazer a simples tarefa de escrever assim: quem eu quero me tornar? Quem você quer se tornar perante o emagrecimento? Eu quero se tornar uma pessoa mais saudável, que eu me comprometa em realizar uma alimentação adequada, que eu me comprometa em fazer um exercício e ter uma boa noite de sono. Ótimo. Isso é quem você quer se tornar. E quem você tem sido hoje? Quem você tem sido hoje? Quais têm sido as suas decisões, os seus comportamentos atuais? E daí, o que essa pergunta ela quer dizer? Né? Quem eu quero me tornar? Toda vez que você for comer algo que não é bom, você pergunta para si mesmo: isso que eu vou fazer agora, esse alimento que eu vou comer, ele vai proporcionar a quem eu quero me tornar? Essa decisão que eu vou tomar agora vai me gerar aquilo que eu quero me tornar? Se não, automaticamente você desvia o seu foco daquilo que você estava pensando e vai e faz outra coisa. Então, automaticamente você desvia o seu foco e vai e faz outra coisa. Ou melhor, outra pergunta, né? Que você pode fazer: poxa, deu preguiça de ir para academia e é apenas segunda-feira. Você tem que se perguntar: eu ficar em casa vai gerar o resultado que eu quero para quem eu quero me tornar? Se você fizer essa pergunta, automaticamente vem a resposta e você fala: poxa, não vai me gerar o resultado que eu quero para a pessoa que eu quero me tornar. Quem eu quero me tornar? Uma pessoa mais saudável, uma pessoa com autoestima elevada, uma autoconfiança. Opa, então se essa minha atitude agora de ficar em casa não vai gerar o resultado que eu quero, 1, 2, 3 e vai. 1, 2, 3 e vai. E isso é óbvio, né? Quando a gente fala de alimentação. Eu preciso me alimentar de uma forma melhor. Isso é óbvio. Mas o que as pessoas não contam? Que a nossa mente ela tem poder sobre aquilo que nós estamos fazendo. Então, a nossa mente, o nosso formato de pensamento está todo alocado no nosso cérebro. O nosso cérebro é responsável por tudo aquilo que nós fazemos. Faz tempo que eu estou querendo fazer a live. Faz tempo que eu estou querendo fazer uma live. Eu quero fazer lives toda semana, porque eu quero levar esse conteúdo, quero levar conhecimento para as pessoas. E eu estava procrastinando. E o que eu fiz? Eu tive que... Quando que eu vou fazer? Quinta-feira. Qual horário? 12h15. Próximo passo: lançar no Instagram. Lancei no Instagram. Eu pensei comigo: quantas pessoas vão ter? Não sei. Se tiver uma, vou dar a live. Se tiver duas, vou dar a live. Se não tiver nenhuma, eu vou dar a live e deixo gravada para quem depois possa ver. Por quê? Porque enquanto eu não fizer, o meu cérebro entende que não é importante. E se ele entende que não é importante, por que eu vou depositar energia? O nosso cérebro ele é muito preguiçoso. Se ele é preguiçoso, é mais cômodo eu ficar na frente do Instagram, na frente da Netflix, fazendo coisas que não são, de fato, não venha me gerar um desconforto, não venha fazer com que eu saia da zona de conforto. Então, se o meu cérebro ele está acostumado a fazer sempre as mesmas coisas, o óbvio é fazer aquilo que é diferente. Então, se a gente faz aquilo que é diferente, consequentemente eu tenho um resultado diferente. Outro ponto aqui que a gente vai falar agora é sobre o exercício. Você precisa fazer exercício para ter um maior gasto calórico. Isso é óbvio. Isso é óbvio, mas e por que a gente não faz o exercício da forma com que tem que ser feito muitas vezes? Porque nós acreditamos que a gente precisa o quê? De um treino, sei lá, um treino de superpoderes, um treino de super-heróis, um treino que seja fora do normal. A gente busca coisas que são fora do padrão. A gente busca treinos totalmente diferentes para que a gente possa ter resultados. E eu falo para vocês assim: o óbvio de você realizar um treino é você fazer uma caminhada de 30 minutos. Então, se a gente for pegar ali o que a Organização Mundial da Saúde o que a Organização Mundial da Saúde afirma, referente aos estudos, é que nós precisamos de ao menos 3 vezes por semana de exercício de intensidade moderada baixa, 30 minutos por dia. Segunda, quarta e sexta, 3 vezes a semana,
30 minutos, dando um total de 1h30 de exercício por semana. Ou eu posso fazer 45 minutos de uma caminhada moderada. Ou eu posso fazer um treino mais intenso com menor tempo. Só uma caminhada, ela é suficiente para eu ter o resultado que eu quero? Caminhada e alimentação. Os dois pontos que são óbvios. Então, aquilo que é óbvio faz sentido e dá resultado. Só que você tem que ter o quê? Uma constância. Não é fazer de segunda a sexta. De segunda a sexta é aquilo que vai te proporcionar um maior gasto calórico. Sábado e domingo é um plus, é um algo a mais. Então, se você já vem durante a semana fazendo certinho aquilo que tem que ser feito, se você potencializar isso sábado e domingo, os resultados serão ainda mais expressivos. Então, a alimentação é você se programar e fazer algo bem reeducado. Não precisa ser dieta. Esquece a palavra dieta. Pense em reeducação alimentar. Você precisa primeiro saber o que você está fazendo durante um período e depois você começa a fazer pequenas mudanças. Vai fazendo pequenas mudanças e automaticamente os resultados vêm. Por quê? Você não gosta de academia? Ótimo. Busca uma alternativa. As pessoas me perguntam, dança emagrece? Sim. Jump emagrece? Sim. Pilates emagrece? Sim. Funcional emagrece? Sim. Musculação emagrece? Sim. Tudo emagrece. Desde que você tenha os 3 pilares que são óbvios. Exercício, alimentação e descanso. Por que o descanso é importante? Por que o descanso, você fala tanto do descanso também? Porque assim, nosso corpo passa por um processo de desgaste. Automaticamente o nosso cérebro passa por um processo de desgaste. E é durante o sono, principalmente o sono noturno, é onde o nosso cérebro elimina algumas toxinas e faz uma regeneração dos seus sistemas neurais. E isso faz com que ele tenha o quê? Uma melhor disposição, uma melhor energia para o dia seguinte. Por que tem muitas pessoas que às vezes acordam pela manhã já cansada? Porque a noite de sono não foi tão boa. E quem comanda o nosso corpo? É o nosso cérebro. E quem comanda o nosso cérebro? É o nosso corpo. Então o nosso corpo e o nosso cérebro, eles estão integrados. Eles são, podemos dizer que ele é um só. Então são músculos, né? Cérebro, músculo. Nosso corpo é repleto de músculos. Então eles gastam muita energia quando estão em movimento, quando eles estão fazendo algo pertinente a eles. Certo? Então o exercício, para você fazer ele, basta você começar a uma caminhada. Por que eu falo caminhada? Porque você começa com um mini hábito de se movimentar e posteriormente você vai para um hábito melhor. Poxa, eu quero ir para academia, mas eu não gosto de musculação. Converse com o professor e fala, eu não gosto muito de musculação. O que eu poderia fazer? Ele pode estar direcionando para você um treininho funcional, até mesmo com alguns exercícios de aparelho. Por quê? Porque a musculação é importante para você gerar o quê? Uma tonicidade muscular, ou seja, um aumento de massa muscular. Eu não consigo fazer isso com a corrida ou com a caminhada? Não, certamente isso a gente não consegue, né? Que nem eu falei, você vai conseguir fazer com esse mini hábito que você consiga construir um hábito maior de realizar exercício. Eu tenho uma aluna que ela já está comigo há mais de um ano. Então, oi filha, já vamos comer. O papai só está conversando com o pessoal aqui, ó, e nós já vamos, tá bom? Dá um oizinho pro pessoal ali, ó. Viu? Então tá bom, agora o papai vai continuar aqui. Desculpa lá, pessoal. Então assim, a gente precisa, de fato, começar com mini hábitos. Eu tenho uma aluna que ela começou a fazer exercício comigo sem gostar de musculação. Hoje ela gosta, porque de um mini hábito se tornou um hábito. E esse hábito fez com que ela percebesse as mudanças que ela teve. E quais foram as mudanças que ela teve? Foram mudanças estéticas? Foram. Mas isso, eu digo para vocês que isso foi uma consequência. Porque o que eu tive que mudar nela, principalmente, foi a capacidade dela enxergar quem ela era. A capacidade dela identificar o quão capaz ela era de fazer as coisas, o quão merecedora ela é de ter um corpo melhor, o quão forte ela é. Então a gente está falando aqui de crenças
de identidade, capacidade e de merecimento. Então muitas pessoas não conseguem chegar aonde elas querem porque elas não se sentem capazes de fazer aquilo que tem que ser feito. E quando eu estou falando assim de capacidade, eu estou falando assim, fazer aquilo que é óbvio. Fazer aquilo que é óbvio. As pessoas muitas das vezes têm crenças limitantes porque alguém falou que ela não iria conseguir emagrecer. Porque alguém falou que é muito difícil emagrecer. E ela tomou aquilo como verdade e toda verdade se torna uma crença. E toda crença ela é autorrealizável. Então toda comunicação que vem de fora, sendo ela comunicação verbal ou não verbal, ela vai gerar para você um pensamento, um sentimento e uma crença. E toda crença ela é autorrealizável. Então vamos pensar com relação à comunicação. Se alguém fala, você começa, eu vou começar a academia, e alguém vem com uma comunicação negativa para você, automaticamente vai te gerar um pensamento. Muitas das vezes, poxa, realmente é difícil, eu já tentei, já comecei e nunca deu certo. Automaticamente gera um sentimento do quê? Uma frustração. Essa frustração quer que você não consegue. E se você alimentar isso para você como verdade, vai se tornar verdade. E você não vai sair do lugar. Aí entra o quê? A procrastinação do medo. A procrastinação da ansiedade. A procrastinação do engajamento, da energia que você deposita para aquilo que você quer. Então existem quatro pilares da procrastinação que os estudos trazem para nós, que é a negatividade que você aponta sobre aquilo que você vai fazer, o engajamento que você disponibiliza para aquilo que você vai fazer, ou seja, a energia que você está disponibilizando para aquilo que você está fazendo, ou seja, para o emagrecimento. Então, você tem que depositar o engajamento para o emagrecimento, para o seu emagrecimento. Você tem que depositar energia para isso. A ansiedade, você tem que identificar por que você está ansiosa, quais são os gatilhos que te geram ansiedade. A ansiedade, ela é irmã do medo. Então, como ela é irmã do medo, você sente uma ansiedade e uma visão negativa de futuro, que vai gerar para você um medo de não conseguir, um medo de não conseguir realizar aquelas tarefas, e, consequentemente, você acaba parando. E quem para no meio do caminho não chega a lugar nenhum. Não tem como você ficar parada acreditando que vai chegar em algum lugar. E eu digo para vocês aqui que o futuro não há como ser previsto, mas o futuro há como ser criado. A gente consegue criar o futuro através de decisões que nós temos hoje, através daquilo que nós estamos cultivando e automaticamente aquilo que nós vamos estar pegando, aquele fruto que a gente vai estar colhendo. Então eu vou fazer uma pergunta para vocês agora. Como que você se vê daqui 5 anos? Qual que é a tua estrutura corporal? Como que é a sua mentalidade? Como que você se enxerga daqui 5 anos? E eu, quando faço essa pergunta para mim mesmo, eu me enxergo uma pessoa totalmente diferente. Por quê? Porque as decisões que eu tenho tomado vão me levar para um outro rumo. E é um rumo positivo. É um rumo positivo. Então, é isso que eu preciso ter para mim. Eu preciso ter isso claro, daquilo que eu vou construir, daquilo que eu vou semear, daquilo que eu vou plantar para colher daqui 5 anos. Então, poxa, as minhas decisões, elas são responsáveis para a criação do meu futuro. Então, se eu me alimento melhor, se eu faço exercício físico, se eu tenho um bom descanso, se eu gero uma mentalidade melhor, um intelectual melhor, um cognitivo melhor, como que eu estarei daqui 5 anos? Poxa, eu estarei uma pessoa totalmente diferente. E isso é óbvio. Isso é muito óbvio. E se isso é óbvio, por que nós não paramos agora, não pensamos dessa forma, não respondemos essa pergunta e começamos a criar um projeto de vida? Começamos a criar um projeto de vida. Projeto de vida meu, um projeto de vida seu. Crie esse projeto de vida. Não crie apenas o primeiro mês. Crie um projeto de vida. Não faça um desenho de uma casa pequena. Crie um projeto de uma casa. E é isso que eu quero para vocês. Eu quero que vocês tenham isso em mente. E como que nós vamos fazer isso? Como que eu quero e como que eu vou ajudar vocês fazendo isso?
a gente precisa lidar com soluções. A gente precisa dar gatilhos para a nossa mente. Já falei de um gatilho que vocês podem utilizar, que é pensar naquilo que você quer se tornar e sempre gerar esse gatilho para sua mente quando você for fazer algo que não é benéfico. Outro gatilho que você pode criar é identificar quais são as 4 raízes de procrastinação e qual delas se enquadra mais em você. Então vamos lembrar lá? O primeiro raiz da procrastinação é a negatividade. Você é muito negativa? Você tem pensado de forma negativa sobre não conseguir alcançar o resultado que você quer? Você tem alimentado a negatividade para você de uma forma com que você não consiga se movimentar e fazer as coisas acontecer? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é o engajamento. O quanto você está depositando sua energia para realizar aquilo que tem que ser realizado perante ao emagrecimento. O quanto você tem se alimentado melhor, o quanto você tem descansado melhor e o quanto você tem se exercitado mais. Essa é a energia que você tem que depositar para esses 3 pilares. Esses 3 pilares você tem que depositar energia, estar engajada com eles, para que você consiga ter uma resposta positiva. Em quanto tempo que eu tenho que estar engajado? A todo tempo, até o tempo que for necessário para você chegar no seu resultado. Mas por que só até o tempo que eu chegar no meu resultado? Porque daí já se tornou hábito. Você já começa a fazer de algo de forma inconsciente. O seu cérebro já começa a fazer de forma automatizada, da mesma forma com que hoje você toma banho, você escova os dentes e você penteia o cabelo pela manhã. Isso é algo automático. Isso é um hábito. Isso você não consegue já. É automático você acordar e já fazer isso. Né? Então, isso já se tornou automático. Então, agora a gente tem que fazer o inverso. Tem que automatizar aquilo que vai te gerar um resultado positivo. Certo? Esse é um segundo gatilho. Essa é uma raiz da procrastinação que você tem que identificar. A terceira é a ansiedade. Você tem que ver o porquê que você está se tornando ansiosa, quais são os motivos que essa ansiedade está gerando, qual que é a tua visão de futuro, se é uma visão positiva ou uma visão negativa. Se for uma visão negativa, crie uma visão positiva. Como que eu crio uma visão positiva de futuro? Mentaliza como que você vai estar daqui 2 meses, mentaliza qual que é o peso que você quer chegar, mentaliza qual que é a roupa que você quer estar, mentaliza, ou pega um caderno ali, desenha, escreve o peso que você vai estar, coloque daqui quantos meses que você vai estar com esse peso, coloque ali qual roupa que você quer estar vestindo. Isso é você criar uma visão positiva de futuro. Então visualiza isso, coloca isso para você, gere isso e você automaticamente centraliza as suas energias nesse aspecto. E um último aspecto, que não menos importante, é o perfeccionismo. Então, às vezes eu converso com as pessoas, eu estou esperando o mês virar para que eu possa fazer academia, porque eu quero começar a academia já com tudo, eu quero comprar uma roupa, um tênis melhor, quero... qualquer outro exemplo que vocês já me falaram. Estou esperando comprar um tênis melhor. Ou estou esperando chegar a minha roupa. Eu estou esperando não sei. Às vezes tem algum motivo específico que as pessoas utilizam como justificativa e como perfeccionismo. Às vezes as pessoas esperam o perfeccionismo para começar alguma coisa. E eu falo para você assim, se você esperar o perfeccionismo, ele nunca vai chegar. Porque a gente sempre vai encontrar em alguma coisa que não está legal, algo que não está legal. Eu sou uma pessoa que estou trabalhando muito com essa questão do perfeccionismo. Eu quero as coisas tudo perfeito, mas não existe. Eu preciso identificar a excelência dentro daquilo que eu estou fazendo. Poxa, eu preciso dar o start e iniciar. Eu preciso fazer as coisas com excelência. Então não existe um treino perfeito. Não existe uma atividade perfeita. Existe uma atividade com excelência. Se eu vou para a academia e tenho que treinar, dê o seu melhor dentro daquilo que o professor montou para você. Vai para a esteira, tá na velocidade 6.0, sentiu que tá fácil, aumenta para 7.0. Tá no exercício fazendo um leg press, um extensor, viu que tá fácil aquela carga, aumenta a carga. Se o professor estipulou para você fazer entre 12 e 15 movimentos e você está fazendo as 15 repetições fáceis, aumenta a carga.
Se você está sentado no aparelho com o celular na mão e não sente nenhum esforço, desliga o celular, concentra, deposita a energia, se engaje com aquele exercício e dê o seu melhor. Isso é você trabalhar com excelência. Isso é você fazer aquilo que é óbvio. É óbvio que eu tenho que ir para a academia e tenho que treinar. É óbvio que eu preciso me movimentar. É óbvio que eu preciso comer melhor. E por que a gente não faz o óbvio? Porque a gente espera sempre algo que é muito diferente. Nossa, eu preciso de um treino ou preciso de uma dieta da lua. Você precisa de uma dieta da lua, dieta do ovo, que infelizmente são informações que as pessoas passam em blogs, ou muitas vezes são desinformações. Né? Hoje em dia a gente nem, nutricionistas e muitos profissionais da educação física, nem utiliza o termo dieta, utiliza o termo reeducação alimentar, porque você pode comer tudo aquilo que você gosta, desde que você esteja um equilíbrio, desde que você esteja reeducando a sua alimentação. Certo? Então eu quero dizer para vocês aqui, ame a si própria, ame a si mesmo. Isso é o melhor caminho. Esse é o melhor caminho. A partir do momento que você está amando a si própria, você vai entender que fazer o óbvio vai te proporcionar uma qualidade de vida melhor. Quando você amar a si próprio, você vai entender que treinar e comer não é pela sua estética, mas sim para o seu corpo. Para daqui 5 anos, você está com um corpo muito melhor do que você está hoje. Qual pessoa que você quer se tornar? Quem você quer se tornar daqui 5 anos? E isso tudo está relacionado às decisões que você venha tomar. As decisões que você tomar hoje vai fazer com que você tenha os resultados do amanhã. Então, tenha isso em mente. Ame a si própria. Faça as coisas acontecer com relação à sua saúde, o seu bem-estar. Certamente isso é o que vai te mover. Não adianta você entrar numa academia mentalizando que você vai ter um corpo melhor sem pensar na sua saúde. Pense na sua saúde, que o seu corpo será uma consequência. As pessoas desistem da academia porque o processo de mudança do corpo, de redução de gordura, não é tão simples quanto parece, porque a gente começa a eliminar gordura de outras partes do corpo primeiramente, depois que ele vai eliminando gorduras centralizadas, gorduras centrais, porque nós temos maior proporção de gordura naquelas regiões, consequentemente o nosso corpo ele vai deixar para utilizar por último. Então, às vezes as pessoas começam a eliminar gordura onde elas não querem e elas desanimam com isso. E muitas das vezes a pessoa faz no máximo 2 meses de academia e já para. Então, se a gente parar para pensar, a média que as pessoas estão dentro da academia são 3 meses. Dá 3 meses as pessoas desanimam, param e daí volta ao peso que começou, muitas vezes ganha até mais peso. Por quê? Porque elas não têm amor próprio. Quando você não tem amor próprio, você desiste rapidamente quando vê que os resultados não estão vindo como você espera. Mas por que os resultados não vêm como você espera? Porque você não faz aquilo que tem que ser feito. A partir do momento que você não faz aquilo que não tem que ser feito, os resultados vão vir da mesma forma. E então, ame a si própria. Imagine que você tem que colocar na areia. Né? Vamos pensar assim, que quando a gente escreve na areia, isso são sonhos. Tá? Se você escrever na areia os seus sonhos, certamente um vento ele vai levar para longe. Mas se você escrever aquilo que você realmente quer para você, para o seu corpo, o seu peso, a roupa, qual que é o corpo que você quer ter, a tua autoestima, sua autoconfiança, você tem que escrever isso em uma pedra. Por quê? Pedra, vento nenhum apaga. Quando você escreve numa pedra, nada vai apagar. Você pode colocar essa pedra debaixo da água, se você pegar ela depois de 5 anos, vai estar escrito aquilo que você escreveu. Quando você escreve seus sonhos em areia, o vento simplesmente carrega ele. Então coloque os seus sonhos em pedra. Coloque os seus sonhos em pedra. Aquilo que verdadeiramente importa para você, você tem que escrever em pedra. Você tem que escrever em pedra para que isso se torne algo sólido e de fato você venha fazer e dar o seu melhor
para ter os melhores resultados. Não tem como você fugir desse caminho. E eu falo para você, isso é tão óbvio que as pessoas não enxergam. As pessoas querem enxergar o quê? Aquilo que é difícil, aquela dieta que é da lua, aquela dieta que é do ovo, a dieta do alface. Então, assim, não façam isso com o corpo de vocês. Deem o melhor para eles. Venha nutrir eles de fato. E, para a gente finalizar aqui, eu quero que vocês façam perguntas. Então lá, aproveitem, façam essas perguntas ali, para que a gente possa fazer acontecer. Então, assim, é tão óbvio eu falar para vocês que é emagrecer, né? Então, é tão óbvio eu dizer para vocês assim, simplesmente emagreça. Claro que é. E vocês podem até falar, é fácil falar. Eu diria para vocês, claro, é fácil falar. Mas é mais fácil falar ou é mais fácil não fazer nada? Pegou? Pegou essa chave? Então, é mais fácil falar? Sim. Mas e também é mais fácil não mudar? Eu acho que não mudar é mais fácil que não falar. Porque muitas das vezes vocês não estão falando e não estão fazendo nada. Então, sigam pessoas que têm o que falar. Sigam pessoas que tiveram resultados, tiveram sucesso em determinadas áreas da vida. Sigam essas pessoas. Absorvam aquilo que elas estão falando. E certamente vai girar uma chave no teu cérebro para que você comece a progredir, para que você comece a ter evolução. Porque lembre-se do que eu acabei de falar para vocês. É simples falar. Ou melhor, é fácil falar. Mas eu digo para vocês, é fácil não fácil não fazer nada. Ou seja, falar é mais difícil do que não fazer nada. Olha lá, ó, que a Ariana tá falando. Então, inclusive, é o que eu passei para vocês aqui no começo, do 1, 2, 3 e vai, ó. Esses dias ela trouxe para mim, que realmente estava com preguiça, e eu falei para ela a mesma coisa que eu falei para vocês. A preguiça é uma das raízes da procrastinação. E por que veio essa preguiça para ela? Tudo tem um porquê. Né? Essa preguiça veio para ela por um motivo. E a gente conversou e eu falei para ela, poxa, realmente isso é algo que nós não conseguimos controlar. Né? Esse desânimo, essa frustração, esse ressentimento sobre algo que aconteceu, não temos como controlar. Nós temos como controlar aquilo que nós vamos fazer, as decisões que nós vamos tomar. O sentimento vem, a tristeza vem, o desânimo vem, mas eu tenho a decisão de fazer alguma coisa. Eu tenho a decisão de fazer alguma coisa. Entendeu? Então, não é o que me acontece, mas é o que eu faço com relação àquilo que me acontece. Então, a leitura do livro Eu Não Consigo Emagrecer, do Dukan, é indicada? Agrega alguma coisa? Então, assim, a leitura do livro Eu Não Consigo Emagrecer. Ju, eu posso dizer para você assim, que eu não li esse livro, tá? Depois eu vou até dar uma olhada. Eu já vi a capa dele, sim. Mas o que eu posso dizer para você? A dieta Dukan. Ela é uma dieta que ela é um pouco agressiva. Ela pode ser feita? Pode. Desde que você utilize ela como uma estratégia. Vamos pensar, dieta low carb, ela pode ser feita? Pode. Desde que você utilize ela como uma estratégia. Por quê? Porque se a gente pegar ali a dieta Dukan e a gente realizar, uma pessoa que está sedentária, não faz nada, e ela realiza essa dieta, é uma dieta agressiva, certo? E se ela é uma dieta agressiva, o que vai acontecer? A pessoa vai ter uma resposta muito rápida, mas é algo que não será sustentável. É algo que vai gerar para ela muito desgaste físico, falta de energia e, consequentemente, quando ela parar de fazer, ela vai ganhar o dobro de peso. Por quê? Porque ela simplesmente está fazendo algo sem consentimento. Simplesmente ela está buscando o quê? Um milagre. E milagre não existe. Se você quer um milagre, seja um milagre. Você tem que fazer uma reeducação alimentar, por quê? Porque você está nutrindo o seu corpo, você está mandando informações para ele que você está em um processo de mudança, e automaticamente o teu cérebro entende que é importante.
E como quando você faz uma dieta que é muito agressiva e você para ela de imediato, então você começou a fazer por quê? Por ansiedade, por impulsividade. Então você foi por impulso, começou por impulso e vai parar por impulso. E o teu cérebro vai entender o quê? Não é importante. Se ela parou em questão de 1 ou 2 semanas, não é importante. Então por que eu vou depositar energia para que ela faça isso? E daí por isso que as pessoas começam e param. Simplesmente por quê? Porque ela tem uma crença limitante de não merecimento. Eu não mereço viver isso. Eu não mereço ter um corpo melhor. Por quê? Porque alguém falou para ela que ela não era capaz e que ela não merecia ter um corpo desse. Ela instalou isso como uma verdade. Em breve, Suzana, em breve, vou fazer um grupo no Zap e vamos fazer em breve. Então eu não tenho uma data específica ainda, mas eu quero fazer algo bem top mesmo para vocês, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Acho necessário jantar para quem está treinando? Às vezes não sinto vontade de jantar. Não sinto vontade da janta. Então, depende. Então, se você não tem vontade, é claro que você já tem um plano alimentar, certo, Ari? Então, assim, o ideal é que você siga seu plano alimentar. Vamos pensar, depois de um treino, geralmente a gente não sente fome. Mas quando o nível de energia baixar, quando a euforia baixar, o seu corpo vai precisar, ele vai pedir por algo que seja nutritivo. Então, a refeição pós-treino, ela é importante para isso, para reposição. Então, ela é um processo de regeneração. E se a gente vai levar em consideração que se você treina à noite e você não vai comer nada, a gente tem que entender que você vai ficar 8 horas sem comer, ou mais, porque só vai comer no dia seguinte. Aí você tem que ver como que você está levantando. Você está levantando com muita fome? Você está levantando bem, saciada? Ou você está levantando sem energia? Eu falo para você, se você levanta bem, não sente fome, não sente fraqueza, ótimo. Para você cabe muito bem. Mas se você levanta com indisposição, com falta de energia, aí você tem que se programar para adicionar esse pós-treino, porque ele vai ser importante para o seu início do dia, entendeu? Então todo o início do dia ele é importante. Então eu antes fazia algo assim que eu não conseguia comer à noite, só que eu acordava de manhã com muita fome. E eu acordava com muita fome. Então eu falei, poxa, isso não é importante, isso não é interessante. Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer uma última refeição antes de dormir. E daí no outro dia eu acordava bem mais saciado, não tinha tanta necessidade, tanta fome por comer. Ou seja, eu consegui regular e equilibrar isso. O whey, sim, seria uma boa opção, porque o whey ele é um complemento e um suplemento, no caso. O suplemento é um complemento proteico, então ele vai te proporcionar o quê? Proteína. Durante o treino, a gente gasta o quê? Geralmente, o nosso músculo ele desgasta proteína. E a gente precisa do quê? De um complemento que seja proteico e que tenha um pouquinho de carboidrato. Porque o carboidrato é energia, a energia que carreia, né? Ela vai carrear para você essa proteína para dentro da célula muscular. Então a gente precisa de energia, que é o carboidrato, e precisamos de proteína, que é propriamente o músculo, ele é proteína, é o tecido reparador. Geralmente nesses whey ele tem um pouco de carboidrato. Talvez não seja suficiente, mas como eu falei, vai muito do seu feeling, tá? Vai muito do seu feeling. Então se você tomar esse whey e se sentir muito bem, perfeito. Perfeito. E isso, na verdade o cansaço ele vem por alguns fatores. Primeiro dos fatores pode ser um cansaço mental, tá? Então às vezes a tua mente não está alinhada e agora que você começou com processos com a Feira e comigo, o que acontece? Automaticamente você já está quase um mês que a gente está junto, o seu corpo, a sua mente já está entendendo o que é importante para você. Você já está entrando em um processo de hábito, então você está habituada a fazer isso. Então assim, quando a gente fala para você, se eu falasse para você aquele dia, Ari, seguinte, ó, como você tá assim, preguiça, descansa, aproveita para fazer isso, o que o teu cérebro ia entender? Ah, não é tão importante eu treinar. Possivelmente
no dia seguinte você também não estaria disposto, porque você já mandou uma informação para o teu cérebro que não é importante, então ele já tinha associado isso. E agora que, como você deu aquele 1, 2, 3 e foi, agora você já, quando você não treina, você já tem a sensação de culpa. Você sente culpa por não treinar. E você, mas eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso nem que seja alguma coisa. Entendeu? Então sempre quando você vier essa preguiça, você tem que fazer. Se tá no dia certo e proposto para o treino, vai e faz. Porque senão no dia seguinte você não vai fazer. Isso muitas vezes dá por cansaço mental. E daí, lógico que quando vem a parte nutricional, que é bem nutritiva, a parte nutricional que ela gera para você um aumento dos seus níveis, estoques de energia, gera uma nutrição para o seu músculo. Consequentemente, tudo está interligado. Tá joia? Mais alguma pergunta, pessoal? Mais alguma pergunta? Para a gente finalizar aqui. E, é claro, agradecer todos os que estão participando aqui. Para mim foi um prazer. Eu pretendo fazer sempre essas lives com conteúdo diferente. Então hoje a gente falou daquilo que é óbvio, aquilo que vocês sabem. Mas eu também falei algo que não é óbvio, né? Eu falei para vocês sobre o poder da mente, sobre o nosso cérebro. Nosso cérebro é quem comanda os nossos comportamentos. E os nossos comportamentos, eles são os responsáveis pelos nossos resultados. Então, façamos aquilo que é diferente e, consequentemente, vamos ter resultados diferentes. Então, vamos aproveitar lá, ó, fazer aqui, ó. Vou pedir para vocês printarem a tela e me marcarem, para que outras pessoas venham participar, para que outras pessoas estejam interagindo e também tendo o resultado que elas querem. Tá joia? Então, vai lá. Então, 3, 2, 1, printa a tela aí. Show, galerinha. Só tenho a agradecer vocês. Eu vou ver como que eu faço para salvar isso aqui, porque é novidade para mim. Se eu conseguir salvar, eu vou deixar no meu feed. Caso eu não consiga gravar, vamos ter outras lives e aí vocês compartilham com a galera para que elas possam estar interagindo. E a intenção é que as lives sejam sempre esses horários, horário de almoço, onde todos possam estar participando. Tá joia? Então, é isso aí. Forte abraço, fiquem com Deus e tamo junto!